agora compartilhar com você o que o Espírito Santo trouxe para nós na nossa meditação de hoje. O nosso tema é: não se ausente de Jerusalém, aguarde a promessa do Pai. Muitos têm se ausentado de Jerusalém. Muitos não têm tido o espírito de perseverança, o espírito da permanência na fé, e por conta disso não têm herdado a promessa do Pai, que é o batismo com o Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo está acima de qualquer conquista nesse mundo. Você pode até ter várias conquistas, riquezas, bens materiais, casamento, mas nada se compara com o batismo com o Espírito Santo. E quem batiza com o Espírito Santo não é o homem. Quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Deus. O homem batiza nas águas. Quando nós nos arrependemos, decidimos colocar a nossa vida 100% no altar de Deus, então tomamos a decisão de sepultar o velho homem, a velha criatura. Aí o pastor da igreja, ele nos batiza, ele nos sepulta nas águas batismais. Agora, o batismo no Espírito Santo, só o próprio Deus o faz. E esse batismo acontece quando estamos dispostos a nos entregar, a conhecê-lo, a termos uma experiência pessoal com ele, independentemente da religião, independentemente de tudo. Nós colocamos Deus em primeiro lugar. Ele passa a ser prioridade na nossa vida. Muitos ainda não receberam porque não o consideram como o primeiro em suas vidas. Então, muitos que estão na presença de Deus, porque não o consideram, não o colocam em primeiro lugar em sua vida, o batismo com o Espírito Santo não acontece, ou a transformação não acontece. E aí se ausentam da presença de Deus, se ausentam de Jerusalém. Não é se ausentar apenas da igreja. Muitos têm se ausentado da igreja física, mas há quem não saiu da igreja física, está na igreja, mas espiritualmente já se ausentou de Jerusalém, ou seja, se ausentou da igreja espiritual. E aqui o nosso Senhor Jesus aconselha não se ausentar de Jerusalém até que a promessa seja derramada. Aí você encontra isso no versículo 4 de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4, fala: e estando com eles, né? O Senhor Jesus ainda estava com eles depois da ressurreição, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. E essa promessa, como eu falei há pouco, fazia menção ao batismo com o Espírito Santo. Quero lembrar a todos que o batismo com o Espírito Santo é o reino de Deus em nós. É o reino de Deus dentro daqueles que estão dispostos a renunciar o mundo, o pecado, as mágoas, os rancores, tudo que faz parte do reino desse mundo. Nós nos desfazemos de tudo desse mundo para então podermos entrar no reino de Deus, que aqui, no caso, é o batismo com o Espírito Santo. Ainda diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Muitas pessoas, por exemplo, confundem essa questão do batismo com o Espírito Santo, porque acham que no dia em que receberam batismo nas águas, automaticamente receberam também o Espírito Santo. Até
pelo facto do pastor falar, né? Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela acha que naquele dia também já recebeu o Espírito Santo. Não, não é assim. Tem o batismo nas águas, que é o batismo de João, e tem o batismo no Espírito Santo, que é feito pelo próprio Deus, pelo Senhor Jesus, na vida daqueles que se entregam 100% sem reservas, né? E o que tem levado muitas pessoas não receberem o batismo com o Espírito Santo é o fato delas não se desfazerem das coisas desse mundo. As pessoas, embora elas chegam até a igreja, ainda estão apegadas, né? Ainda estão presas a alguma coisa desse mundo, né? A um namoro ilícito, a uma relação ilícita, a um apego a um bem material, ou até mesmo uma afeição longe daquilo que é a palavra de Deus, algo que a pessoa na qual ela está ainda apegada, que a impede de receber o Espírito de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele não divide a sua glória com ninguém. O espaço aonde ele deve habitar é para ele e mais ninguém. Quando você deseja receber o Espírito Santo, porém, você compactua o mesmo corpo, os mesmos pensamentos, né? O mesmo coração com outras coisas, você não vai receber o Espírito Santo. Você não vai tê-lo em sua vida porque não é prioridade para você. Não é prioridade. E o perigo é que muitos conhecem a palavra, têm contato com a palavra, frequentam igrejas, mas, infelizmente, não se preocupam com esse lado que é o conhecer a Deus, o ter um encontro verdadeiro com Deus através do batismo com o Espírito Santo. Já segue o Facebook do Bispo Alberto II? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto II e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.